concluíram, né, foram assíduos persistentes nos estudos, né? Então, parabéns a todos. Uma boa noite e vamos lá, né? Então vamos, né? Como todo evento espírita, nós temos a nossa oração, a nossa prece. Então vamos rogando. Primeiro vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer ao plano espiritual da nossa Casa Esmirna de Jesus, agradecer a Maria Máximo, ao Pai Aurélio e toda a sua equipe que aqui se encontra conosco. Agradecendo por mais um ano de estudos, por mais um ano de muito aprendizado para todos nós. E que possamos seguir adiante, cada vez mais, junto com Cristo e junto com essa doutrina maravilhosa que nos alenta, que nos esclarece e que nos envolve em muito amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas e ajudai-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Nosso irmão Walter vai dar continuidade. Não. Nosso irmão André que vai já inicializar. Tá bom. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à formatura da turma do ESD 3. Meu nome é André Luiz. Com muito prazer, apresento os membros da nossa turma. Denise, Magna, Marili, Marta e Tiago. Como trabalho de conclusão do curso, decidimos apresentar o livro Reuniões Mediúnicas e os vários tipos de mediunidade, escrito pelo Dr. Alírio de Cerqueira Filho. A escolha se coaduna com nossos interesses evolutivos e com o desejo da turma de se aprofundar nos estudos sobre mediunidade. Como disse Paulo de Tarso, o cristianismo sem a mediunidade seria um corpo sem a alma. O intercâmbio entre os mundos é de extrema importância para a evolução como um todo, até porque quem fica perde um ente querido, porém, quem parte perde todos e deixa tudo. Muito se fala que o mundo pós-túmulo é indevassável, com a alegação de que quem foi não voltou para contar o que há por lá. Será? Trilhando a obra do Dr. Alírio, vamos abrir as cortinas deste bastidor chamado Reuniões Mediúnicas, meio de comunicação entre as duas faces da vida. Eu inicio a apresentação pelo primeiro capítulo do livro, que se chama Mediunidade, Cristianismo e Espiritismo. O objetivo da doutrina espírita é seguir o exemplo do Mestre Jesus. O objetivo do movimento espírita é difundir a Boa Nova, que nos foi legado na forma de codificação de Allan Kardec, o qual reuniu o ensino dos espíritos superiores. Para que não haja prejuízo à credibilidade da doutrina, é preciso que o movimento espírita se concentre no estudo da aplicação da codificação kardeciana, a qual conduz ao exercício digno e responsável da mediunidade. Já não é de hoje que há intercâmbio entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Zacarias, o sacerdote, faz-se clarividente e vê um mensageiro espiritual chamado Gabriel, que anuncia o nascimento de João Batista. O mesmo Gabriel visita Maria de Nazaré e a felicita pela concepção de Jesus. Depois do desencarne, Jesus dá aos apóstolos as instruções necessárias à difusão da Boa Nova. Ele também se apresenta a Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Desse modo, Jesus referendou a mediunidade
para que ela fosse utilizada como instrumento de autoiluminação. A mediunidade era uma prática comum nas primeiras comunidades cristãs. Na igreja de Antioquia havia fenômenos de voz direta. Existiam também a psicofonia e a aplicação de passe magnético. Emmanuel esclarece que as comunicações do Espírito Santo eram psicofonias dos espíritos superiores que se manifestavam pelos médios, chamados profetas. Atualmente, a mediunidade preserva o ideal de Jesus, que foi redivivo pelos espíritos superiores na forma da doutrina espírita. Eventuais abusos e desvios, que são de responsabilidade dos médios e dos espíritos, não anulam as bênçãos recebidas até hoje. Gostaria de chamar Denise, por favor. Boa noite. Bom, eu vou estar falando sobre a mediunidade responsável. É o tema que o Dr. Alírio trata no capítulo 5 do livro. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, portanto, não é um privilégio exclusivo. Todos nós sentimos, em maior ou menor grau, a influência dos espíritos desencarnados, mas nem todos temos a mediunidade ostensiva. A mediunidade não se revela da mesma maneira em todas as pessoas. Cada médium tem a própria maneira de manifestá-la, em decorrência da disposição do organismo do médium e do grau de consciência que ele possui de suas faculdades. Allan Kardec nos ensina que esse dom não é sinal de mérito pessoal. O mérito está no uso que dela se pode fazer. A boa qualidade do médium está na sua aptidão para receber as boas comunicações. Como o médium está submetido à influência oculta de espíritos bons e maus, ele atrai ou repele conforme as simpatias do seu próprio espírito. Assim, o médium mais bem preparado é o que não permite acesso aos espíritos maus. O que pode ser a abertura para esses espíritos maus? É a fraqueza de caráter e a confiança excessiva na superioridade dos espíritos que estão se comunicando. Essas duas posturas podem predispor o médium à influência dos espíritos inferiores, que procuram conduzi-lo a situações desequilibradas e às vezes até a obsessões. Um critério infalível para julgarmos se estamos em contato com espíritos levianos é o bom senso e a razão. De todas as imperfeições morais, a que provoca maior vulnerabilidade do médium aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Este, muitas vezes, se desenvolve com o crescimento de sua faculdade, gerando sentimentos de arrogância, presunção e autossuficiência. Todos eles incompatíveis com a influência exercida por um bom espírito. Um estudo assíduo e perseverante também é necessário para um bom trabalho mediúnico. Apresentarei agora algumas das classificações de médiuns. Médiuns sensitivos. Eles sentem a presença dos espíritos por uma impressão vaga, um arrepio, uma leve tontura e, às vezes, até uma sensação de mal-estar, se os espíritos se ligam ao mal, assim como uma sensação boa se estão ligados ao bem. Médiuns naturais ou inconscientes. Eles produzem espontaneamente os fenômenos, sem intervenção da própria vontade e, às vezes, até a sua revelia. Médiuns facultativos ou voluntários. Conseguem provocar os fenômenos por vontade própria, o que somente acontecerá se os espíritos desejarem se comunicar. Médiuns experimentados. A faculdade mediúnica está completamente desenvolvida. Esses médiuns permitem ao espírito comunicante uma nitidez e precisão na comunicação. Existem médiuns imperfeitos e bons médiuns. Os médiuns imperfeitos. Médiuns levianos indiferentes. Eles utilizam a mediunidade por divertimento ou para futilidades, não tirando nenhum proveito moral das instruções que recebem, ao invés de utilizá-las para instruir ou auxiliar. Médiuns presunçosos e orgulhosos. Sentem-se infalíveis, envaidecendo-se das comunicações que recebem. Médiuns mercenários e ambiciosos. Os mercenários exploram economicamente suas faculdades.
Alguns aproveitam os recursos financeiros provenientes de obras que escrevem. Os ambiciosos não vendem a mediunidade, mas esperam tirar alguma vantagem, como poder, projeção pessoal, entre outras. Os bons médiuns, estes utilizam sua mediunidade unicamente para o bem e para fins verdadeiramente úteis. Exercitam a humildade, sabendo que são apenas um instrumento quando recebem as boas comunicações. Compreendem que têm uma missão a cumprir, muitas vezes sacrificando seu tempo ao bem dos outros. Enfim, esses médiuns merecem toda a confiança, inclusive de seus mentores, em decorrência de seu caráter e pela natureza elevada dos espíritos que os assistem. Um exemplo de um bom médium é da senhora Celina, descrito no livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Celina, além de reunir as características descritas, soma-se uma significativa aplicação em estudos edificantes, realizando seus trabalhos de forma equilibrada à luz do Evangelho de Jesus. Ela sempre apresentou uma capacidade de doação e devoção afetiva, facilitando inclusive o atendimento e ajuda de espíritos mais cristalizados no mal. É o exemplo de uma médium que acumulou energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais. Agora eu chamo o Tiago para complementar. Boa noite. Os médiuns se formam e exercitam a mediunidade em reuniões mediúnicas sérias. Esse é o tema do capítulo 2 do livro. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis. Kardec estabelece o critério de utilidade de uma reunião. Útil será sempre algo que liberta o espírito imortal, encarnado ou desencarnado, das injunções da ignorância. Portanto, ela deve estar voltada para a educação do espírito, fazer com que ele se conscientize de sua natureza transcendente e realize o seu propósito existencial de evoluir até a plenitude. O recolhimento e a comunhão de pensamentos são condições essenciais a toda reunião séria. Allan Kardec descreve a reunião como um ser coletivo. Quanto mais compenetrados os participantes na seriedade da prática da mediunidade com Jesus, mais homogênea será a reunião. Ela dinamizará os instrumentos da espiritualidade superior no atendimento aos espíritos que estão em situação de sofrimento ou causando o sofrimento. Por isso, uma reunião mediúnica deve ser realizada na intimidade do centro espírita, por um pequeno grupo de pessoas. Quanto maior esse número, menor a possibilidade de homogeneidade de pensamentos e sentimentos. O Dr. Alírio alinha as condições para que uma sociedade espírita receba a assistência dos bons espíritos. Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, necessário que todos estejam com o mesmo propósito, que é servir Jesus e autotransformar-se. O médium ostensivo deve ser um instrumento para a comunicação dos bons espíritos e auxiliar os espíritos em necessidade. Médiuns não ostensivos devem participar do apoio e estar imbuídos dos mesmos propósitos. Cordialidade recíproca entre todos os membros. Desenvolvimento de virtudes como companheirismo, mansidão e humildade é fundamental. A ausência de todo sentimento contrário à caridade cristã, rivalidade, ciúmes e inveja, constitui porta aberta aos processos de obsessão. Exercício dos princípios cristãos como aprendizes da vida, colocando em prática a lei do amor, justiça e caridade. Assim, o médium poderá utilizar a mediunidade como instrumento de iluminação, cumprindo o compromisso firmado antes de reencarnar. Desenvolver benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Deve-se excluir dos pedidos aos espíritos tudo que exprima o desejo da satisfação da curiosidade. A curiosidade leva aos processos místicos e de fascinação. O Dr. Alírio afirma que o médium é ajudado enquanto ajuda. O médium é convidado a atender espíritos que trazem determinada deficiência de caráter, porque têm a mesma inclinação. Essa proximidade faz com que o médium realize a autorreflexão e o instrui pelo exemplo. Necessária é a reflexão respeitosa sobre o que o espírito está dizendo, seja de um benfeitor ou um sofredor. No caso do benfeitor, atenção à mensagem. No caso do sofredor, compaixão e oração para facilitar a sua tomada de consciência. Agora convido a Marta.
Olá, boa noite. Eu vou falar sobre a reunião de estudo e educação da mediunidade. O tema é tratado no capítulo 3 do livro. É nessas reuniões que os médiuns se formam e se aprimoram. Quero começar com a frase do Espírito de Verdade contida no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Kardec. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Essas frases ensinam os seres humanos que a fraternidade pode ser alcançada pela prática do bem. Direciona os seres humanos ao aprimoramento moral e intelectual pelos estudos doutrinários, pois essa é a forma mais segura para se adquirir o conhecimento. Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns, no item 31, que o exercício da mediunidade deve começar pela teoria. E é taxativo quando diz que devemos usar a razão e o discernimento. As pessoas que se iniciam precocemente no terreno da experimentação mediúnica sem os conhecimentos prévios podem colocar em risco sua integridade física e psíquica. Essa é uma das razões pelas quais os processos obsessivos nos médiuns tem se tornado uma epidemia. O aperfeiçoamento constante dará a estrutura moral necessária para que a mediunidade não termine em obsessão. A mistificação no movimento espírita vem se espalhando, pois muitos agem sem a mínima ciência do que está fazendo, sofrendo fascínio do sobrenatural. O pouco estudo e a presunção facilitam a aproximação de espíritos pseudo-sábios, que estimulam o médium à soberba e à vaidade. No livro Recordações da Mediunidade, de Bezerra de Menezes, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, nos orienta acerca do desenvolvimento mediúnico, dizendo: a mediunidade é faculdade espontânea e é desenvolvida em várias etapas encarnatórias. O antigo chamado desenvolvimento mediúnico recebe uma nova nomenclatura: estudo e educação da mediunidade. Nas reuniões, as pessoas são admitidas para se educar e estudar, e não para desenvolver a mediunidade. A ignorância, o desconhecimento e a falta de estudo causam outros problemas além da obsessão. Inclusive, há risco de se confundir emoções em desequilíbrio com mediunidade. A depressão, ansiedade, fobias, transtorno do pânico e transtorno obsessivo-compulsivo poderão ser agravados, chegando a danos cerebrais, quando seus portadores são levados a frequentar as reuniões mediúnicas para desenvolver uma suposta mediunidade. No livro Missionários da Luz, de Chico Xavier e André Luiz, no capítulo 3, existem fundamentais reflexões. Toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço, perseverança, boa vontade, aprimoramento íntimo e amor cristão. O desenvolvimento das virtudes é fundamental para a prática da mediunidade com Jesus. Sem a preparação necessária, a excursão no reino visível é quase uma viagem nos círculos das sombras. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Muitas pessoas desejam servir, mas poucas estão realmente servindo. Em resumo, começando pela teoria, podemos evitar processos obsessivos, como nos orienta Kardec. E é importantíssimo o estudo aprofundado do Livro dos Médiuns e das outras obras da codificação. Agora eu chamo a Magna. Boa noite a todos. Vou falar do capítulo 4 do livro, Reuniões de Intercâmbio Mediúnico e Desobsessão. Nessas reuniões, os médiuns exercitam a mediunidade. Uma reunião mediúnica
é constituída por um conjunto de colaboradores extremamente operacional, de alta qualidade, voltada para objetivos superiores. Os trabalhos mediúnicos sérios atraem espíritos nobres, que têm por objetivo instruir e educar os participantes, além de auxiliar com compaixão os espíritos que se encontram em sofrimento. Os que causam sofrimento são orientados e socorridos. As reuniões têm por meta o estudo da imortalidade da alma e da comunicabilidade entre os espíritos encarnados e desencarnados. Elas são baseadas na crença racional, na pré-existência e na sobrevivência do ser. Haverá sempre duas equipes de servidores, uma de encarnados, outra dos desencarnados. Quem programa as reuniões são os espíritos orientadores. Só eles têm condição de saber quem pode ser atendido. Eles cuidam de toda a segurança da reunião. Aos encarnados, cabe a responsabilidade de cumprir os compromissos assumidos. Muitas vezes, os médiuns mantêm, desde as vésperas da reunião, ligações psíquicas com os espíritos que deverão se comunicar. Essa aproximação evita que haja prejuízo ao médium. Os espíritos que vão se comunicar são selecionados e os médiuns são socorridos pela afinidade fluídica, visando o aprendizado de todos. Suicidas, homicidas, obsessores e criminosos cruéis são conduzidos à casa espírita horas ou dias antes, a fim de criar um condicionamento psíquico que propicie a diminuição de cargas negativas durante a psicofonia. Assim, poupa-se o médium de desgastes excessivos, ao mesmo tempo em que se operam no necessitado alterações benéficas, libertando-o das fixações e despertando sua consciência. A equipe de trabalho do mundo espiritual é sempre muito harmônica e especializada. Conta sempre com um mentor espiritual responsável, que é auxiliado por espíritos instrutores e assistentes, que fazem a enfermagem socorrista antes, durante e depois da reunião. Não há falhas no trabalho por parte do mundo espiritual. A reunião tem duração entre 1h30 a 2 horas. Na reunião mediúnica, não é possível atender a todos, mas é feita uma espécie de pronto-socorro. O atendimento se desdobra em procedimentos. Não raro, a equipe terrena, desdobrada do corpo físico pelo sono, participa das tarefas posteriores à reunião. Por isso, o médium deve estar sempre pronto a colaborar. No final da reunião mediúnica, pode haver comunicação psicofônica ou psicográfica de um benfeitor espiritual. Esses benfeitores sempre deixam seus fluidos salutares, que impregnam os médiuns e substituem os fluidos deletérios. A sala destinada às atividades mediúnicas deve, sempre que possível, ser exclusiva para esse fim, pois os benfeitores trabalham o ambiente e o dotam de equipamentos sofisticados. O Dr. Alírio compara a reunião mediúnica a um centro cirúrgico, um lugar esterilizado e protegido. Instrumentos de alta tecnologia são usados para realizar cirurgias. Se um componente do grupo estiver em desarmonia, isso pode afetar todo o grupo. Se o médium estiver doente, é necessário que ele se afaste para se tratar dentro dos recursos médicos, psicológicos e de amparo espiritual,
para depois voltar a fazer parte do grupo mediúnico. Nunca se deve adormecer durante a reunião. Esse sono, muitas vezes, é um processo hipnótico. Para os médiuns ostensivos, são imprescindíveis a oração e a serenidade interior para captar as comunicações e emoções dos espíritos necessitados. São necessários mente equilibrada e silêncio íntimo. O médium ostensivo precisa estar sempre conectado ao seu mentor espiritual. O médium esclarecedor é alguém que orienta e consola os espíritos. Quando há exemplo de retidão e trabalho, as palavras tocam fundo nos sentimentos dos espíritos. O propósito não é convencer, e sim consolar com um diálogo movido de compaixão e ternura. A equipe de apoio deve estar sempre em oração durante todo o tempo que durar a reunião. Deve ficar atenta às comunicações, dar apoio onde precisar, aplicando passes nos médiuns durante e depois do trabalho. Agora, os benefícios gerados pela reunião de intercâmbio mediúnico. Consolo e aprendizado para encarnados e desencarnados. Melhor compreensão da lei de causa e efeito, pois os sofrimentos relatados pelos espíritos comunicantes são resultado de afrontas às leis divinas. Muitos desencarnados em situação de sofrimento não conseguem sintonizar com os benfeitores devido à carga mental tóxica. O diálogo com o encarnado será capaz de auxiliá-lo a despertar para a nova realidade. Isso é o que se chama de choque anímico. Agora eu vou chamar a Marili. Boa noite. Eu vou falar sobre psicografia. A psicografia nos chega através dos médiuns escreventes, que podem ser de 3 tipos. Médiuns mecânicos. Não têm consciência do que escrevem. Só o têm após o texto concluído. A mão do médium recebe o impulso involuntário. Há médiuns que psicografam textos com as 2 mãos, simultaneamente. Médiuns semimecânicos. A mão se move involuntariamente, mas o médium tem consciência do que escreve. Médiuns intuitivos ou inspirados. O médium escreve o pensamento sugerido pelo espírito. Ele atua como um intérprete. O pensamento não é seu, apenas atravessa seu cérebro. Às vezes, é muito difícil saber o que é o pensamento próprio e o que é sugerido. O médium recebe comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas. A inspiração vem dos espíritos. Todo médium que, no estado normal ou de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações que não são suas, é considerado médium inspirado. Muitas vezes, somos inspirados nas situações do nosso dia a dia, pelo nosso anjo de guarda e pelos espíritos benfeitores, que estão sempre nos auxiliando a direcionar nossas vidas. Por isso, devemos sempre ter o pensamento voltado para o bem e exercitar nossas virtudes. Independentemente do tipo de psicografia, a comunicação acontece pelo pensamento. O autor faz uma crítica às editoras que publicam livros que contêm erros grotescos, que não condizem com os ensinamentos trazidos por Kardec. Devemos sempre tomar cuidado com esse tipo de literatura,
Conhece-se os bons espíritos pela linguagem que usam, pelo conteúdo de suas mensagens e pelos conselhos que dão. É necessário que o médium tenha uma bagagem de conhecimentos espirituais para facilitar a psicografia. Mesmo que o conteúdo seja ditado pelos espíritos, ele sempre passa pela mente do médium. Por isso, a necessidade de um médium trabalhar sua moral e manter os pensamentos voltados para o bem. Agora, Marta. Encerro minha participação apresentando algumas considerações do Dr. Alírio sobre psicofonia. É a mais comum dos tipos de mediunidade na atualidade. E ela é conhecida popularmente como incorporação. Sua principal função é a comunicação direta com os espíritos. Ela é feita por intermédio de médiuns falantes, como definiu Kardec. Elas podem ser médiuns conscientes ou inconscientes, também conhecido como sonambúlicos. O grau de consciência varia de médio para médio. Na psicofonia consciente, o mentor espiritual aproxima-se do médium e lhe aplica passes magnéticos no corte cerebral e na glote. O perispírito do médium se afasta parcialmente do corpo físico, mas ele pode voltar a qualquer momento para o corpo carnal. Os espíritos auxiliares aproximam o espírito comunicante e fazem a ligação perispiritual deste aos órgãos do médium da fala do médium. O espírito comunicante toma posse do órgão vocal do médium e passa a se expressar através da fala. O médium sente a influência e capta o pensamento do espírito comunicante assim que ele surge. Portanto, é ele que deve avaliar e filtrar as palavras para manter a harmonia no ambiente, evitando excessos. O espírito pode usar os sentidos do médium, ver, ouvir, falar, mas é o médium que tem o controle. O médium tem a percepção das aflições e das sensações do espírito. E ele age como enfermeiro, que socorre o doente emprestando seus órgãos e doando suas energias para manter o equilíbrio. É desse socorro que o espírito recebe o auxílio e os fluidos do mentor espiritual responsável. Ainda na psicofonia consciente pode ocorrer uma outra situação. Os benfeitores espirituais promovem o desdobramento do médium e o levam às regiões espirituais ubralinas ou trevosas. O auxílio ocorre na própria região habitada pelo espírito necessitado, que por muitas vezes nem tem a percepção que foi atendido. Agora, na psicofonia inconsciente, o médium desvencilha-se do próprio corpo físico, como se entrasse em sono profundo, em estado de sonambulismo. O espírito comunicante é atraído pelo veículo físico do médium, auxiliado pelo mentor espiritual. Do médium parte fios brilhantes que envolvem o espírito que se apresenta controlado. O espírito necessitado recebe energia salutar direto do médium, quando este é moralizado. E os benfeitores espirituais auxiliam quando o médium não tem a capacidade moral para controlar o fenômeno. Agora eu chamo André Luiz para encerrar a nossa apresentação. Ao encerrar o nosso trabalho, gostaria de relembrar a figura de Francisco Cândido Xavier. Foi o maior médium brasileiro. Graças a ele, pudemos ter acesso mais profundo ao espiritismo. Ele também reforçou a fé na existência do além-túmulo e no intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Foram mais de 10.000 cartas psicografadas, sendo 45 delas estudadas pela Associação Médica Espírita de São Paulo.
Em todas constatou-se 100% de acertos nas informações divulgadas, segundo os parentes destinatários das mensagens. Foram também mais de 450 livros psicografados, muitos deles traduzidos para vários idiomas. Gostaria também de destacar o educador Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec foi o codificador do Espiritismo. Ambos deixaram um rico legado de livros e ensinamentos. A doutrina espírita transforma a perspectiva de futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese e passa a ser uma realidade. Gostaríamos de agradecer ao Centro Espírita Ismênia de Jesus a oportunidade de aprendizado nesses 3 anos de estudo. Ficamos lisonjeados com o carinho, atenção e dedicação de todos os instrutores que nos acompanharam nessa jornada. Muito obrigado. Sempre tem o chorinho, né? Nesse momento, gostaríamos de homenagear a Dona Nadir, que foi a idealizadora dos trabalhos de conclusão de curso. Sempre nos ensinou a importância desse trabalho para criar vínculos de amizade e fraternidade entre os envolvidos, além do estudo da doutrina espírita e os exemplos de Jesus. Gostaríamos de chamar o senhor Anastácio para receber a homenagem. Mais um chorinho. Agora, como um presente do grupo para a Casa Espírita, a nossa colega Marili vai recitar um poema. Hoje a noite é jovem, da morte apenas nascemos imensamente.
Agora essa homenagem é para o senhor Walter, nosso querido instrutor. Desligar. Nossa, maravilhoso, né? É muita emoção, né? Testando. Maravilhoso. Apresentação maravilhosa, realmente impecável. Impecável mesmo. Estão de parabéns. É uma forma, apresentada de uma forma fácil, didática, que qualquer leigo pode compreender. Esse é o grande macete, né? É você saber passar para as pessoas que não têm, né, o conhecimento que você adquiriu, né? E a nossa irmã Nadir, sem comentários, né? Nadir foi uma mãezona para nós, uma grande companheira de trabalho, o abraço amigo, não tem palavras para a gente definir a Nadir, para todos nós trabalhadores da casa, né? Uma pessoa que estava sempre presente nas nossas vidas, tanto aqui quanto fora daqui também, né? Qualquer momento que você chegasse aqui e precisasse de uma palavra, ela te atendia. Ela vinha da casa dela, às vezes correndo, né? E deixava tudo lá e vinha aqui para te atender, né? Então, realmente, ela exemplifica muito bem o espírita, o verdadeiro espírita, né? O espírita que, além do conhecimento que a gente tem, que a gente estuda muito, né? São anos e anos estudando e trabalhando, é o amor, né? É o acolhimento. Isso é muito mais importante do que ler diversos livros, né? É isso que é muito importante. Então, agora eu vou chamar os coordenadores, os monitores, aqui na frente. Está falhando, né, Sérgio? Está falhando. Testando. Troquei de microfone. Estão todos aqui? Zilá, cadê a Zilá? Zilá, seu Newton. Nosso irmão Nível não pôde vir, que ele está se recuperando de uma cirurgia, né? Que é o nosso monitor mais antigo da casa. O Zé Roberto já está monitorando. Vamos? Lanúzia, Val? Monitora? Não quer vir? Nós estamos em 3, dá para entregar uns, né? Então, vamos chamar aqui Verinha. Nós vamos... Bom, primeiro agradecendo, né, a todos vocês que aqui se encontram. Um agradecimento especial para o pessoal do primeiro ano do ESD, né? Que a gente sabe que o primeiro ano ele é uma luta para a gente poder continuar nele. As pessoas começam, mas aí surgem tantos empecilhos, né? Tantos problemas, tantos obstáculos. E muitos não conseguem chegar até o final. Então, aqueles que perseveraram e que conseguiram chegar até aqui, meus parabéns, né? A todos os nossos companheiros, alunos do primeiro ano do ESD. Porque, afinal de contas, tudo começa no primeiro ano, né? Se não tem primeiro ano, não tem mais nada, não é verdade? Então,
Eu dou meus parabéns a todos eles, alunos do EJA do primeiro ano, né? Que conseguiram finalizar o primeiro ano com galhardia, como dizia antigamente, né? Parabéns a todos. Vamos chamar aqui os nossos formandos para receber uma lembrancinha da nossa casa Ismênia de Jesus. Tá? Margarete, pega lá para nós. Alguém para tirar foto? André, tira foto deles enquanto não é a sua vez, depois a gente tira a tua, tá? Aí tu me dá. É a Magna. Tá bom. Já dá um para cada um, né? Já agiliza, né? Já vai dando, né? É. Vira para tirar uma foto, Marili, com a Cidinha. Vira lá para o André tirar uma foto de vocês. Né? Aí. Tirou? Vamos lá, Cidinho, né? É o Walter. Quem? Denise. Quem é agora? Tá. Agora é a Marta. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, viu? Vocês merecem, viu? Tiago, o nosso aluno mais jovem. Né? É o mais jovem que a gente tem. Nosso aluno mais jovem do ESD e perseverante, viu? Perseverante. A graça. Batalhador. Acabou? Vamos fazer. Acabou. Vamos sentar, né? Vocês não querem falar alguma coisa? Não. Bom, só temos que agradecer, né? Este livro foi escolhido com muito carinho e com muito cuidado pelo Walter. Então, sempre quando vocês lerem, vocês vão lembrar do Walter. Não é verdade? Eu acho que o mais importante, gente, dessa conclusão de curso de vocês, do ESG 3, é lembrar que isso aqui é um divisor de águas na vida de vocês. Tá? Vocês vão ser antes de ter todo esse conhecimento,
desses 3 anos, tá? E com certeza agora vocês terão uma outra visão de tudo à sua volta, com todos os ensinamentos que vocês tiveram nesses 3 anos, né? Então, é fantástico. Não é porque eu estou na doutrina há quase 30 anos, também estive aí, né? Por mais de 10 anos, nesses bancos estudando, mas eu sempre falo que os cursos, que a doutrina, ela nos liberta. Ela nos liberta do orgulho, do egoísmo, da dor, né? Do fanatismo. E ela nos aproxima de Deus, de Jesus, da espiritualidade maior, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque eles vão chegar. Eles vão chegar. E quando eles chegarem, nós temos que estar com a nossa fé fortalecida e avivada no conhecimento da doutrina. Porque aí nós vamos saber que tudo que está chegando vai passar. E que tudo que está chegando é para o nosso aprendizado, é para nossa elevação espiritual e moral. Não é castigo, é aprendizado. Sempre quando vier a palavra castigo, vamos trocar por aprendizado, né? Assim, nós conseguimos passar muito melhor. Não é verdade? E um parabéns para a nossa irmã Marili, que passou por um tratamento difícil também, mas está aqui firme conosco, né? Que Deus abençoe, Marili, que você fique curada e que te fortaleça cada dia mais, né? Em nome de Jesus, não é verdade? Então, muito obrigada a todos. Que Deus abençoe a todos infinitamente. Graças a Deus.